Antes de passar a palavra para o pregador da noite, nosso irmão Diácono Eloy, que trará a mensagem que Deus colocou no seu coração. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, que você possa desfrutar desse culto abençoado, e possa acompanhar aí da sua casa, adorando e louvando e engrandecendo o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Boa noite, amada igreja. Que a graça, a paz e a misericórdia de Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Hoje eu estou com uma mensagem bem extensa e estou com a afta debaixo da língua aqui. Não sei como é que vai ser daqui para lá, né, pastor? Então, se eu falar um pouquinho com a língua presa, os irmãos já entendem aí que é porque está ruim aqui. Mas graças a Deus nós estamos aqui hoje para
louvar o nosso Senhor, estar em comunhão com os irmãos e ouvir um pouco da palavra de Deus. É bom estarmos reunidos, é bom estarmos na presença de Cristo, na presença dos irmãos, e que o nosso louvor e a nossa adoração seja todo direcionado a Deus, que a nossa atenção e a nossa dedicação nesse momento seja todo para Deus, porque Ele é o único digno de toda honra e toda glória. E que nosso celular também seja colocado no silencioso, né, Silas? Porque senão toca na hora do culto. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos, Deus, por mais essa noite especial, por mais esse momento na tua casa, por mais essa oportunidade, ó Deus, de te adorar, de te exaltar e de ouvir a tua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos coloca em tua presença. Que teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade em nosso coração e que o Senhor faça a tua obra em nossas vidas. Que a tua palavra seja lançada, ó Deus, em nosso coração como semente, como boa semente, germinada em boa terra, ó Pai, para que venha crescer e frutificar, ó Deus, os frutos do teu Santo Espírito. Que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua voz, entender a tua mensagem e cumprir o teu chamado. Nos direciona, ó Deus, conforme a tua santa vontade. Me coloco nesse momento, ó Deus, nas tuas mãos, para anunciar as tuas palavras, ó Pai, conforme tu queiras. Que seja palavra vinda do trono da tua graça e não de coração humano, para a honra e glória do teu santo nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês de missões, onde nós passamos o mês falando sobre missões, sobre o trabalho missionário, onde um dos nossos objetivos é fortalecer o trabalho missionário da igreja, motivar os irmãos a continuar se dedicando a missões, tanto ofertando quanto praticando a pregação do Evangelho, a anunciação das boas novas. Nós fazemos parte de uma grande comissão. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa grande comissão. O que é essa grande comissão? E o que nós ganhamos em participar da grande comissão? Nós vamos basear a mensagem no livro de Mateus, no capítulo 28, e nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 20. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia podem procurar. Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20. Encontraram? Então vamos ler. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Na verdade, a grande comissão é tratada aqui do versículo 18 ao versículo 20, onde Jesus Cristo nos dá a missão de ir e anunciar o Evangelho. Mas eu quis iniciar essa palavra, essa mensagem, com o versículo 16 e 17, porque aqui há uma situação interessante. Jesus Cristo tinha sido morto, crucificado, morto, tinha ressuscitado, reaparecido às mulheres e falado para elas: olha, vão e avisem os discípulos que eu vou esperar eles num monte, lá na Galiléia.
E aí as mulheres foram anunciar aos discípulos: olha, Jesus Cristo está vivo e está esperando vocês lá na Galiléia. E aí no versículo 17, fala uma coisa que eu acho interessante. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não importa se você duvida ou se você adora. Até aqui. O que importa é o que você vai fazer daqui por diante. Se você duvida, reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Se você adora, continue adorando. E daqui por diante, mude a sua vida. Quando a palavra fala que alguns adoraram e outros duvidaram, a palavra fala dos discípulos. Só que a partir daquele momento, todos eles passaram a fazer parte da grande comissão. Os que duvidavam tiveram prova da sua ressurreição. E os que adoraram se alegraram e continuaram adorando ainda mais. E aí no versículo 18, quando inicia o texto da grande comissão, ele inicia assim: Jesus aproximou-se deles. De quem? Tanto dos que duvidaram quanto dos que adoraram. Jesus está sempre se aproximando da gente. Jesus está sempre se aproximando dos seus discípulos. Você não está sozinho. Só que muitas vezes nós não queremos nos aproximar de Jesus Cristo. No livro de Tiago, o autor ele nos faz um apelo, fala: aproximem-se dele. Aproximem-se dele. E aí se inicia a grande comissão. A grande comissão, a gente pode dividir ela em 4 partes. A primeira parte é o ID. O ID é aplicado a todos os crentes. É um mandamento. É uma ordem, é uma determinação. ID. E isso não é somente para os pregadores, isso não é somente para os missionários comumente conhecido, aqueles que estão em campo, anunciando o Evangelho. Isso é para todos os cristãos. Ide. O convite à salvação é para quem? Não é para todos? Não é para todos? Se o convite à salvação é para todos, por que a responsabilidade de entregar o convite também não seja para todos? Porque a responsabilidade de entregar o convite também não é para todos. Nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos privilégios, nós temos as mesmas promessas, nós temos a mesma provisão de equipamentos para o serviço. Então, todos devem ajudar de todas as formas possíveis para a evangelização do mundo, de acordo com as nossas capacidades e de acordo com o direcionamento de Deus. O ID é para todos. Não existe desculpa. Milhões de membros de igreja se recusam a obedecer a essa ordenança, se recusam a obedecer a esse mandado e deixam esse trabalho somente para alguns que buscam obedecer à grande comissão. Mas o certo é que a grande comissão é para todos. Segunda divisão da grande comissão: fazer discípulos. Inscrever pessoas como aprendizes. Fazer com que outras pessoas se tornem imitadores de Cristo. E
para eu fazer um discípulo, primeiro eu tenho que ser um discípulo de Jesus. E nós devemos ter esse cuidado. O trabalho da grande comissão, o mandado que nós recebemos não é simplesmente anunciar o Evangelho, mas sim, além de anunciar o Evangelho, acompanhar, fazer discípulos. Estimular as pessoas a se tornarem imitadores de Jesus Cristo. A agir como Jesus Cristo agia. A cuidar como Jesus Cristo cuidava. E escrever pessoas como aprendizes. Outra divisão da grande comissão é batizar. Então ele fala, ide, fazei discípulos e batize. Batizar. E o que seria batizar? Se a gente for buscar o conceito, seria subjugar através do sofrimento. Mas se batizar é se sujeitar, se render. Sujeitar o quê, Eloy? Se render a quê? A obediência. A vontade de Deus. A vontade de Jesus Cristo. Então, batizar é passar a viver conforme a vontade de Jesus Cristo. Não mais viver conforme a sua própria vontade. E a gente se batiza em Jesus Cristo, através do arrependimento e do novo nascimento. Esse novo nascimento é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento. A gente se batiza nas águas, onde a gente demonstra a nossa confissão pública de que nós temos um propósito de uma nova vida, de um novo comportamento, de um novo modo de viver. A gente se batiza no Espírito Santo, que fornece o poder para o serviço, para cumprirmos a grande comissão. Eloy, então nós temos que passar por 3 processos diferentes? Não, isso tudo acontece de uma vez só. Não tem esse negócio, eu me batizei nas águas, agora vou me batizar no Espírito. Não. É um processo só. Você aceita Jesus, já passa a viver de uma maneira diferente e já confessa publicamente que você é uma nova criatura. E aí é batizar em nome de Jesus Cristo. É batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Essa expressão em nome que o texto nos traz significa pela autoridade. Pela autoridade de quem? Das 3 pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é quem nos autoriza a reconhecer as outras pessoas da Trindade, assim como Ele. Ele é quem nos autoriza a batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Das 3 pessoas da Trindade. Veja, vão e façam discípulos. Versículo 19 aí. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós já temos 3 divisas da grande comissão. Primeiro, ide. Vão. Segundo, façam discípulos. Terceiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quarto, ensinar. Ensinar. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E o que seria ensinar? Dar instrução. A ideia aqui é sempre estar instruindo aqueles que se ajuntam à igreja. Alguns autores dizem que, quando fala em ensinar, Jesus Cristo ensinou, ou instruiu, que a igreja deve
passar mais tempo até instruindo do que ajuntando discípulos a serem ensinados. Mas isso é a visão de alguns doutrinadores. Certo é que a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer discípulos e ensiná-los constantemente. E esse ensinar do versículo 20 apresenta que nós devemos ensinar todas as nações, até a volta de Jesus Cristo. Foi isso que ele nos ensinou. Então eu já concluí aqui o seminário, eu já concluí a faculdade de teologia, eu não preciso aprender mais nada. Negativo. Nós devemos a todo tempo estar aprendendo, bem como ensinando aquilo que aprendemos. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser renovados pela transformação da nossa mente diariamente. Todos os dias. Todos os dias nós devemos ensinar e ser ensinados. O nosso papel é levar o Evangelho ao mundo. As pessoas precisam conhecer Jesus Cristo e toda a sua obra. As pessoas precisam ter conhecimento de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conforme diz João 3,16. As pessoas desse mundo, elas precisam aprender, elas precisam ser conduzidas ao arrependimento. No livro de Lucas, capítulo 24, ali do versículo 46 até o 47, nos ensina que no nome de Jesus deve ser pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Vocês podem conferir. E cabe a nós cumprir essa missão. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, repetindo o que foi dito aqui em Mateus 28, do 18 ao 20, a palavra de Deus diz novamente: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós precisamos cumprir essa missão. Pregar o evangelho. Nós fazemos parte dessa grande comissão. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a partir do momento que eu passo a viver conforme a vontade de Deus, eu tenho que cumprir o seu mandamento, eu tenho que cumprir o seu ID. Eu faço parte da grande comissão. Cabe a mim anunciar o evangelho. Irmão Eloy, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Tem ganho? Quem faz parte da grande comissão? Tem ganho? Tem ganho. Muitos ganhos. Mas eu separei 3 ganhos aqui. Primeiro ganho é a compreensão do reino de Deus. Eu passo a entender o que é o reino de Deus. Veja, no versículo 18, diz aí, versículo 18 do livro de Mateus, capítulo 28. A mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Em algumas versões diz: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo fala: a mim foi dada toda a autoridade, a mim foi dado todo o poder. Tudo está sob o domínio de Deus. Jesus domina sobre tudo, Jesus domina sobre todos. E isso é o reino de Deus, o domínio de Jesus Cristo sobre todas as coisas, o domínio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós passamos a viver conforme a vontade de Jesus. E além de estarmos sobre o seu domínio, nós passamos a ser representantes do Senhor dos Senhores. Você está entendendo o que é isso?
Você entende a importância disso? E nós devemos obediência a Deus. Nós devemos obediência a Jesus Cristo. Nós devemos, de fato, entrar no reino de Deus, estar no reino de Deus, viver sob o domínio de Jesus, viver sob a vontade de Deus. Mas, para a nossa sorte, e glória a Deus por isso, o reino de Deus se dá pelo amor, e não pela repreensão. Nós não entramos nesse reino, nós não passamos a servir nesse reino por medo, mas sim por amor. E pelo amor. É pelo amor a Jesus que nós o obedecemos. É pelo amor de Jesus que nós somos salvos. Nós servimos a um Deus que é amor. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu acho interessante que a gente muitas vezes prefere viver como escravo do pecado. A gente muitas vezes prefere viver como escravo da nossa natureza carnal, que sim nos traz sofrimento, que sim nos traz condenação. E eu acho incrível como que nós, tapados, nos recusamos a viver no reino de Deus, que é regido pelo amor. Nós muitas vezes nos entregamos aos nossos desejos carnais, nós muitas vezes nos entregamos, nos submetemos, nos subjugamos ao domínio de Satanás, que vem para roubar, matar e destruir, mas forçamos a barra, fazemos de tudo para recusar o reino de Deus, para não viver na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Negamos o amor de Deus, que nos dá salvação e vida eterna. Nós devemos tomar conhecimento do reino de Deus e viver debaixo da vontade de Jesus Cristo. Viver nesse reino de amor. E quando nós fazemos parte da grande comissão, a gente de fato toma conhecimento disso. A gente de fato aprende o que é isso. Meu irmão, se você nunca se envolver na obra de Jesus Cristo, você nunca vai saber o que é o reino de Deus, e você nunca vai conhecer sobre o amor de Deus. Você pode ouvir falar, mas ter conhecimento não vai. Por isso que é importante nós sermos crentes ativos. Vou repetir aqui da minha última mensagem, a frase que eu trouxe. Do príncipe dos pregadores. O crente que não é um missionário é um impostor. Porque ele não vive no reino de Deus. E se você não vive no reino de Deus, Jesus Cristo não tem domínio da sua vida. Se Jesus Cristo não tem domínio da sua vida, Ele não é o seu Senhor. E se Ele não é o seu Senhor, Ele também não é o seu Salvador. Está vendo como as coisas se ligam? Então, o primeiro ganho que eu tenho é a compreensão do reino de Deus. O segundo ganho, eu ganho uma causa. Sabe? Existem tantas pessoas que estão entrando em depressão, estão se matando, estão sem rumo na vida, porque não tem uma causa. A pessoa, quando ela não tem uma causa, ela não tem motivo para viver. Sério? Nós não somos vegetais. Nós precisamos ter uma causa. E qual é a causa?
fazer discípulos. Eu tenho que anunciar a palavra de Deus, eu tenho que fazer discípulos. Onde eu estou, onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Jesus Cristo fez assim. Sabe? Deus é onipresente, certo? Está presente em todo lugar. Mas quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, em sua forma humana, ele viveu como homem. Ele abriu mão de ser Deus e passou a viver como homem. Dentro disso, ele teve uma limitação. Ele não podia estar em todo lugar. E o que ele fazia? Enviava. Quer um exemplo? Certo dia, Jesus Cristo chegou e expulsou uma legião de demônios de um homem que vivia em meio aos sepulcros. Quando aquele demônio se deparou com Jesus Cristo, pediu: permita que nós entramos naquela manada de porcos. E aí aquela legião de demônios entrou naquela manada de porcos, e aqueles porcos foram para um penhasco e se lançaram no mar. O dono daqueles porcos ficou revoltado, falou isso na sua cidade, as pessoas daquela cidade ficaram revoltadas com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tinha tirado deles o seu lucro, tinha dado para eles prejuízo. Jesus Cristo não podia pregar o evangelho ali. O que ele fez? Falou para o homem que havia sido livrado daqueles demônios, que fosse para lá pregar o evangelho. Esse homem, quando foi liberto dos demônios, falou: Jesus, eu quero seguir você. Ele falou: não, vá para a sua cidade e anuncie para todos o que eu fiz na sua vida. E assim foram em diversas outras vezes. Eu também posso fazer isso. Onde eu estou, eu devo pregar o evangelho. Onde eu posso ir, eu devo ir anunciar o amor de Deus. Onde eu não posso ir, eu devo fazer discípulo enviando pessoas. E essa é a minha causa, fazer discípulos. Onde eu estou, onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Se cada um de nós cumprir o seu papel nesta causa, nós iremos cumprir o nosso papel na grande comissão. Então, eu ganho a compreensão do reino de Deus, eu ganho uma causa, porque quando você discipula uma pessoa, você está amando essa pessoa como a si mesmo. E a causa não é fazer um discípulo, a causa não é o seu discípulo, a causa é fazer discípulos de todo mundo. E você vai estar amando pessoas como a si mesmo em todo o mundo. E o meu terceiro ganho, olha que legal, eu ganho a certeza da companhia de Deus a todo momento. Reflete aí você consigo mesmo. Se você tivesse a certeza da companhia de Deus contigo a todo momento, como que você reagiria a todas as situações? Presta atenção, Deus está contigo a todo momento, mas nós, pela nossa falta de fé, não temos essa certeza a todo momento. Eu sei disso. O irmão Eloy está recebendo uma revelação. Não, não estou revelando. É porque eu também sou pecador. Nós somos passageiros do mesmo barco. Então diz aí, se você tivesse a certeza de Jesus Cristo contigo a todo momento, como que você reagiria às situações da vida que por um acaso você já passou?
Como que você reagiria naquela situação em que você teve medo? Como você reagiria naquela situação que você foi humilhado, ameaçado, amedrontado? Pensa aí. Quer viver com essa certeza? Faça parte da grande comissão. Atos, se eu não me engano, capítulo 16, fala de Paulo e Silas. Quando eles foram injustamente lançados na prisão. Antes de ser lançado na prisão, deles foram tiradas as roupas, eles foram açoitados em praça pública, sem roupas. Por quê? Eles andavam anunciando o evangelho. E aí uma mulher, dominada por um espírito imundo, que era adivinha, ficava atrás deles. Esses homens anunciam o reino de Deus. Vejam, esses homens anunciam a palavra de Deus. Esses homens vão anunciar a vocês o reino de Deus. Certo momento, Paulo se irritou com aquilo, virou para aquela mulher e expulsou o demônio que havia nela. Quando ele expulsou o demônio que havia nela, os senhores daquela mulher, que ela era escrava de alguns senhores, e esses senhores tinham lucro com as suas adivinhações. Aí esses senhores foram às autoridades e falaram: olha, aqueles judeus estão perturbando a crença do nosso povo. E aí Paulo e Silas foi açoitado em praça pública, sem roupas, e depois foi lançado na prisão. Por volta da meia-noite, aqueles dois homens feridos, presos, naquela escuridão, amarrado pelo pé, naquela cadeia. Por que naquela escuridão? Porque naquela época não tinha energia, né? O que eles faziam? O que eles faziam? Cantavam e oravam. Cantavam e oravam. Por quê? Porque eles tinham a certeza da presença de Deus com ele. E o que aconteceu? Um terremoto. As grades se abriram, as correntes se soltaram. Um soldado entrou desesperado, pensando que todo mundo tinha fugido, e falou: rapaz, pensou, né? Rapaz, agora, isso não está escrito não, esse pensamento dele não, mas a gente lê o texto e a gente entende assim. Rapaz, agora todo mundo fugiu, eu vou ser morto. Quando ele puxou a espada dele para se matar, Paulo gritou: ei, calma, nós estamos aqui. Eu não tenho por que fugir, nós estamos aqui, calma. Aí aquele soldado gritou, pediu que lhe trouxesse luz, lhe trouxesse uma lamparina, trouxe os homens para fora e perguntou para Paulo e Silas: o que eu faço para ganhar a salvação? E aí eles responderam para ele: crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e os de tua casa. E aquele homem levou Paulo e Silas para sua casa, limpou as feridas deles, lá eles pregaram o evangelho para a sua família, a família daquele homem se converteu. E aí, no dia seguinte, aquele homem recebeu a ordem para soltar Paulo e Silas. E aí veio um soldado e falou: olha, já estão mandando soltar vocês. Paulo e Silas falaram o seguinte: epa, peraí, eles não nos humilharam em praça pública, não nos bateram? Nós somos cidadãos romanos. Eles disseram que nós éramos judeus, mas nós somos cidadãos romanos. Eles que venham aqui agora nos libertar. Quando Paulo e Silas falou isso, aqueles soldados ficaram morrendo de medo. Veja a audácia e a autoridade de Paulo e Silas nesse momento. Os caras tinham batido nele, tinham humilhado eles, mas eles ainda, eles que venham aqui agora eu quero eles aqui na minha presença.
por que Paulo tinha essa coragem toda? Porque ele tinha certeza da presença de Deus com ele em todo momento. Ele obedecia, ele fazia parte da grande comissão. Tanto que depois desse episódio ele se encontrou com os discípulos e falou: olha, nós estamos indo para outro lugar pregar a palavra de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas sempre que eu me coloco em oração, Jesus Cristo fala que eu vou ser preso, humilhado, apanhar. E mesmo assim ele ia. Mesmo sabendo que ia sofrer. Por quê? Porque ele tinha certeza da presença de Deus com ele a todo momento. Ele não tinha medo de nada. E nós somos frouxos porque nós, muitas vezes, não temos a certeza da presença de Deus conosco. Nós não temos a mesma coragem porque nós, muitas vezes, não temos a certeza da presença de Deus conosco a todo momento. Por quê? Por consequência do pecado, pela nossa falta de fé. E porque nós não estamos em obediência, porque nós não estamos fazendo parte da grande comissão. Falar igual o Cláudio acha. É ou não é verdade? Quando eu faço parte da grande comissão, quando eu cumpro o meu mandado na grande comissão, eu ganho a certeza da companhia de Deus a todo momento. Você faz parte da grande comissão e Ele está sempre com você. Isso quem diz não é eu. Olha o versículo 19 aí, o versículo 20 aí no final, como é que encerra? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele não fala de vez em quando eu vou estar lá junto, ele não fala isso. De vez em quando eu estou lá. Na hora da dificuldade eu estou lá. Não, ele não fala isso. Ele não limita tempo, ele fala, eu sempre estarei com vocês. Mas antes de falar isso, ele nos dá a ordem para ensinar aos nossos discípulos a obedecer tudo o que ele ordenou. Se nós estamos ensinando a obedecer tudo o que ele ordenou, ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Então, isso é a grande comissão. Cumprir o ID, fazer discípulos, batizar, ensinar. E com isso, eu ganho conhecimento do reino de Deus. Eu ganho uma causa. E eu ganho a companhia de Deus, a certeza da companhia de Deus em todo momento. Às vezes a gente assiste aqueles filmes de super-heróis e se imagina, se eu tivesse um superpoder, né? Se eu tivesse um superpoder. Como é que você ia sentir se você tivesse um superpoder? Aí você começa a imaginar, se eu tivesse um superpoder, eu ia fazer isso, aquilo. Se você viver em obediência, fazer parte da grande comissão, você vai ganhar a certeza de Deus contigo a todo momento. E aí você vai viver como se você tivesse um superpoder. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos fazer parte da grande comissão. Nós somos parte da grande comissão, deixa eu corrigir. Vamos cumprir a nossa parte na grande comissão. Vamos anunciar o evangelho onde eu estou, onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Vamos fazer discípulos onde eu estou, onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Irmão, como é que eu faço para fazer isso? Onde você está é começar a falar do amor de Deus. Onde você pode ir é simplesmente ir lá e falar do amor de Deus.
Agora, onde você não pode ir, procura a liderança da igreja, ministério de missões, faça parte da promessa de fé, oferte para a obra missionária e faça discípulos onde você não pode ir. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração e vamos viver conforme a vontade de Deus. Amém? Chamar nossos músicos. Amém. Vamos encerrar esse culto cantando o hino do cantor cristão 410, Felicidade no Serviço. Vamos ficar de pé, igreja, para encerrarmos com muita alegria. Você aí da sua casa também. Encerre, né? Cante com toda a sua força. Vamos encerrar esse culto com muita alegria e dizendo que nós queremos fazer parte da grande comissão a cada dia. Amém? No serviço do meu dia sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu dia a salvação. No serviço do meu ir, no serviço do meu ir, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem sempre ao meu morrer. No serviço do meu bem eu sou feliz, obediente e corajoso, ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu ir, no serviço do meu ir, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu morrer. No serviço do meu ir eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo ar, no serviço do meu ir, no serviço do meu ir, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu morrer. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tempo no serviço gastarei, no serviço do meu rei. Canta, igreja! No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu morrer. Amém, igreja. Que Deus abençoe você e tenham todos uma boa semana.